Boa noite, a graça e a paz a todos que estão nos acompanhando, os que irão nos acompanhar posteriormente. Estamos aqui mais um dia para nos alimentar acerca da palavra de Deus, não é? Falar do amor desse Deus que é tão grande, pregar essa palavra que é tão maravilhosa, em nome de Jesus, a palavra que é verdadeira, a palavra que é viva. E Deus a cada dia tem falado conosco, pelo menos comigo, tem a cada dia tratado, eu tenho estudado, como eu tenho falado, pesquisado na palavra, e o Senhor tem abençoado, aberto os olhos espirituais. Então, bom é servir a esse Deus, bom é meditar nessa palavra de dia e de noite. Então, eu irei ler hoje no livro de Mateus, capítulo 5, o Sermão da Montanha, as boas aventuranças, que diz assim, Mateus, capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentado aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, ele ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Amém? Vamos orar por essa palavra. Deus que irá nos ensinar, mostrar coisas através da sua palavra. Pai querido e amado, nós te damos graça por essa noite gloriosa, por tua palavra, por tua presença. Obrigado, Pai, porque tu irás falar ao nosso coração, Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais para compreender essa palavra, para tratar o nosso coração. Em nome de Jesus, te exaltamos e te agradecemos por tudo, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que está acompanhando, os que irão ver depois. Eu declaro bênção sobre a vida deles, que o Senhor alcance, Pai, realizando o desejo dos vossos corações, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E a gente observa aqui que esse texto é o Sermão do Monte. Jesus lá falando, subiu ao monte e estava lá falando, quando os seus discípulos, eles se aproximam. Então, ele fala sobre as boas-aventuranças. Quando ele diz assim, bem-aventurados, ele está querendo dizer que é mais do que feliz as pessoas que fazem essas coisas. Bem-aventurado é o mesmo que mais do que feliz. Então, o que é que ele diz aqui? No versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é um reino dos céus. Não é? Você ser pobre de espírito não está falando de pobreza material, física, não é isso. É você ter a simplicidade, um espírito humilde, simples, porque esses herdarão o reino dos céus. Muitas vezes as pessoas são orgulhosas, são soberbas, não é? O espírito
fica com aquele ego, aquela coisa que é o dono da verdade. Mas ele diz que não, são os pobres de espírito, as pessoas simples, as pessoas que agem com amor, com humildade. Esses herdarão, esses verão o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não importa aquilo que a gente tenha passado, talvez você tenha chorado, talvez não tenha tido noite de sono muito boa, preocupado, né? A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você chorou, eu choro, eu não sei você, mas se você chorou, o que é que a palavra diz? É bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. É melhor você chorar na humildade, você reconhecer o que errou, você se entristecer e desabafar com o Senhor, porque você sabe que vai ser consolado. Pior são as pessoas que guardam rancor, as pessoas que não perdoam, as pessoas que não conseguem nem chorar mais. Como é que vai ser consolado se não chora? Não digo a você que a gente vai estar chorando o tempo todo, porque somos fortes, mas tem momentos que tá só eu, que tá só você e Deus. Ninguém nem sabe, até quem está ao nosso lado nem sabe o que a gente passa, mas naquela hora que a gente chora, naquela hora que a gente vê a lágrima chegando aqui, às vezes a gente enxuga, por dentro está ótimo, mas por fora está ótimo, mas por dentro está chorando. Mas o que a palavra diz? Aqueles que choram serão consolados pelo próprio Deus. Então, é algo que serve para mim e para sua vida, porque, como eu falei, às vezes a gente tá passando por tanta coisa, porque você passa, e quando você passa pelas coisas difíceis, os ataques, eles não vêm de pessoas estranhas, eles vêm de pessoas que estão perto de você, na família, no trabalho, na igreja, na sua rua, num convívio muito próximo, porque o inimigo, ele quer isso, né? Ele quer fazer contenda, ele quer fazer com que destruam-se amizades, laços de família, tanta coisa. Mas não se preocupe se você foi caluniado, se alguém fez alguma blasfêmia, alguma coisa contra você. Não se preocupe, que você pode até chorar, mas você sabe que a alegria vai vir. Você sabe que é o Senhor que enxuga a minha e a tua lágrima. Porque aquilo que eu sempre tenho dito, tem pessoas para ajudar, pessoas para levantar, não aparece não. Para derrubar é um monte, é cada facada, é cada coisa que você leva aqui, só a graça mesmo. Mas bem-aventurado os que choram. Na hora que der vontade de chorar, chore mesmo, porque você alivia a sua alma. Porque Deus, ele não vai se mover pelo choro não, mas é pela fé, pelo desejo de mudar, pelo desejo de você orar por aquela pessoa que tentou lhe atingir, que tentou lhe machucar. A gente não pode pagar com a mesma moeda, é com outra moeda, mas é certo que quando a gente sofrer, quando a gente chorar, a gente tem um Deus que está lá com as mãos estendidas, porque não é encolhidas, estará enxugando as nossas lágrimas. Ele diz: bem-aventurado os que choram, porque vocês serão consolados. Isso é lindo, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Que às vezes a gente não consegue conter as lágrimas, às vezes a gente nem consegue nem controlar o nosso choro, desaba mesmo, mas Deus é aquele que nos consola. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos consola, nos dá uma palavra amiga, nos dá um ombro amigo. Então não importa os motivos por qual você tenha chorado, se entristecido, o que importa é que tem um Deus que é grande, maravilhoso, que ele há de lhe consolar, que ele há de enxugar as suas lágrimas. Isso daí é poderoso, isso é tremendo, meu Deus, isso é tremendo, porque às vezes a gente tá rodeado de pessoas ao nosso lado que nem enxergam o nosso problema, nem sabe o que a gente tá passando. Eu mesmo eu consigo controlar. Se eu estiver triste comigo mesma, eu não fico passando para ambiente de trabalho, para essas coisas não. Eu chego do mesmo jeito, ninguém sabe nem o que é que eu tô sentindo. Isso daí eu tenho um autocontrole muito grande. Não levo problema pra escola, pra canto nenhum. Fico na minha. Agora só Deus sabe por dentro o que você passa, né? Mas eu procuro não levar, não me deixar abalar com isso. Mas a gente sabe que vem a ingratidão, que vem o não reconhecimento, não é? Palavras para querer lhe colocar para baixo,
mas a vida segue, maior é Deus. Não é? Como eu falei, o homem pode ser infiel, mas Deus permanece fiel. Todos os dias eu tenho visto isso, eu tenho meditado nessa frase, né? Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E isso é o que faz com que essa misericórdia dele se renove a cada dia. A fidelidade dele, o amor dele, porque ele nos consola. Ele diz aí no 5: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, não é? É você ter o autocontrole, você ter o domínio de si mesmo, nessas horas difíceis, dá vontade de revidar, tem hora que dá vontade mesmo. Aí tem pessoas que vão contar de 1 até 1000 para não falar, né? Ainda que você precise contar até 1000, mas deixe se herdar desse espírito manso, de equilíbrio, de não estar pagando com a mesma moeda. Seja manso, não é ser besta não, viu? Também não seja besta não, mas seja manso no sentido de ser pacato, no sentido de ser compreensível, porque os mansos, eles herdarão a terra, não é? Às vezes as pessoas acham que porque faz uma obra, porque é tão bom, às vezes faz e até passa na cara das pessoas. Eles acham que de fazer essas bondades, essas caridades, vão ser salvos por causa disso. A Bíblia diz não é por obra, para que ninguém se glorie, está lá na palavra, é por fé. Então, a gente precisa ter esse espírito alegre, manso, manter a nossa fé, porque nós iremos herdar a terra, não é? Buscar paz, as atitudes de amor. Meu Deus, é difícil. Às vezes é muito difícil, porque a gente já vem de tantas atribulações, não é? De corre-corre, né? A mulher mesmo, ela tem que ser mãe, dona de casa, trabalhar na rua, né? Ter seu emprego secular. Você tá na igreja, às vezes tem até alguma ocupação, algum cargo na igreja, e junta isso tudo. E você fica, meu Deus, tô tão assoberbada, tantas das coisas para me ocupar, mas vamos manter a mansidão e o equilíbrio. Há tempo para todas as coisas, e não se importe com as pessoas que estão querendo lhe atacar. Ore por elas e peça ao Senhor que lhe faça enxergar, não é? Aquilo que muitas vezes tem tentado contra nós. Às vezes as pessoas, elas fazem isso inconscientemente, mas também tem pessoas que gostam de fazer para prejudicar, para maltratar mesmo, porque o inimigo, ele usa pessoas para se levantar, as pessoas que são próximas. Não vem de gente distante, não, vem de quem está próximo, para querer machucar, para querer lhe fazer parar, jogar balde de água fria. Mas não ligue nessa hora, no momento difícil, nesse momento de aflição. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. É manter esse espírito de humildade, de calmaria, de mansidão, para ter equilíbrio nas coisas. Pedir a Deus, para refrear a língua. Pedir a Deus para nos dar o domínio próprio, o autocontrole, para que a gente não venha se tornar igual àqueles que tentem nos afligir. E ele diz aqui no 6: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Nós que somos feitos justiça de Deus, somos justificados pelo Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, precisamos nos manter alimentados por essa palavra, viver a vida que Cristo nos ensinou, carregar a nossa cruz, não é? E perseverarmos nas coisas, porque nós seremos fartos, nós teremos crescimento, nós seremos bem-aventurados, como a gente viu, mais do que felizes quando a gente pratica essas coisas. Ele diz no 7: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia, não é? Precisamos agir de misericórdia, de compaixão para com o outro. E como é isso?
se colocando no lugar do outro, observando mais a necessidade daquela pessoa. Aquilo que eu falei, às vezes não é necessidade física, não é um dinheiro, não é uma feira básica, não é isso. Às vezes até é, mas não é só isso. Quando ele se enche dessa palavra, quando ele conhece o poder que tem o nome de Deus na vida de uma pessoa, ele vai ver que tudo isso que você passa, isso tudo é momentâneo. Mas quando você planta esse amor, quando você tem compaixão do outro, quando você se coloca no lugar do outro, quando você se alegra com quem se alegra, quando você chora com quem chora, quando você é misericordioso, a Bíblia diz que esses alcançarão a misericórdia, e é a misericórdia da parte de Deus, aquela que se renova a cada dia, que perdoa os pecados, aquela que nos dá uma provisão material, espiritual, que levanta pessoas para falar conosco, aquelas pessoas que elas foram misericordiosas e elas alcançaram a misericórdia de Deus, que é algo que é precioso. Então, olha mais o outro, se coloca mais no lugar do outro. Às vezes você já faz isso, mas procura se colocar mais. Vamos ter atitudes de amor, de misericórdia, de compaixão para o outro. Os que são limpos de coração, como ele diz aí no 8, porque bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não é? Só iremos ver a Deus se tivermos essas atitudes de amor, com o coração limpo, com um coração que diz que perdoa e perdoa verdadeiramente, não é só da boca para fora. Com coração limpo, aquele que não maquina mal contra ninguém, aquele que não pratica dissensões, contendas, aquele que verdadeiramente é um exemplo e que dá o bom testemunho. Esses são limpos de coração, que só desejam o bem para o outro, não importa a situação, mas têm atitudes de amor. Esses verão a Deus, não é? É aquilo que eu falei, às vezes a gente acha que está 10 na igreja, mas e no nosso relacionamento com Deus e com a nossa família, e com o nosso trabalho, com as outras coisas que a gente faz, como tem sido o nosso comportamento? Aquilo que eu falei, ser crente na igreja é fácil, mas e fora disso? O que eu tenho feito? Eu tenho tido essas atitudes de amor, mantido meu coração limpo na hora da tribulação. Eu tenho revidado com pessoas, às vezes com mau pensamento, não é? Às vezes a gente inconscientemente fica, ó, tá vendo o que fulano fez? Quero ver, vai pagar, eu quero só ver. Às vezes desejando essas coisas, e a gente deixa com que essas brechas venham, e daqui a pouco, ó, tá um abismo, não é? É uma brechinha, uma contendinha, uma fofoca, uma coisa pouca, e você vai e deixa se contaminar, deixa o nosso coração cheio de imundícia. Mas ele diz que os limpos de coração são esses que verão a Deus. E a gente limpa o nosso coração com essas atitudes de amor. A gente limpa o nosso coração meditando e cumprindo a palavra, como a gente viu essa semana. Não devemos ser ouvintes, mas praticantes da palavra. Então quem estuda a palavra, quem pratica, quem ora, quem busca, quem jejua, quem está lá orando, tá louvando ao Senhor, às vezes a gente tá clamando, às vezes a gente tá até reclamando lá com Deus, questionando, meu Deus, e isso, e o Senhor não tá vendo, e o Senhor começa a questionar, mas você tem atitude sincera diante de Deus. Quando o seu coração tá limpo, vem verdade, vem boas atitudes. Não importa a situação, temos que ser sinceros para com as pessoas, para com Deus e para conosco mesmo. Então, uma pessoa dessa está livre, não está carregando fardo, ela está com o coração limpo, um coração puro. Aquela igreja que o Senhor diz, sem mancha, sem mácula. Esses vão ver a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Os pacificadores, as pessoas que procuram apaziguar, ser compreensivos, não é? Não deixar com que gere discórdia, mas controlando daqui e dali, não deixar com que um irmão brigue, não deixar com que haja algum problema num casamento de alguém que você conhece. Você chega lá e dá uma boa palavra, e você ora, você tenta pacificar no seu trabalho, você tenta alinhar, você tenta equilibrar. Então esses pacificadores, esses que agem querendo destruir essas discórdias,
amenizar as situações. Esses pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus. Mas se a gente não tem domínio próprio, não tem um autocontrole, e a gente revira, e a gente inflama, e a gente faz uma fofoca, e a gente faz um comentário maldoso, então esses não são pacificadores. Eles são, ao contrário, praticadores de contenda, de gostar de ver o circo pegar fogo, como a gente diz. Mas os pacificadores, eles transmitem paz, eles nos acalmam. Eles chegam a isso mesmo, né? Eu até tinha pensado em fazer isso contra o meu irmão. Ah, o irmão fez isso, fez aquilo na igreja. Vou chegar e vou contar pro pastor, vou chegar e vou fazer o circo pegar fogo. Não, o pacificador vai lá ouvir, vai saber o que foi que aconteceu, vai orar junto. Olha, meu irmão, perdoe, não leve isso adiante, não é? A recompensa vem de Deus. Aquele que nos maltrataram, deixe para lá, cubra em oração, perdoe, libere a vida do outro e se libere também, tire o peso da sua vida. Então ele vai procurar apaziguar e acalmar a tempestade. Então esses pacificadores, eles serão chamados de filho de Deus, agir com atitudes de amor, como o próprio Jesus fez. E ele diz no 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é? E muitas vezes passamos, como eu falei, por essas perseguições, não é? As perseguições que vêm das pessoas próximas, que nos entristecem, não é? O inimigo, ele não tá para brincar. Ele usa, ele manipula muitas vezes as pessoas só para nos atacar, só para nos afligir, porque quando a gente medita na palavra, quando a gente tá orando, o inimigo não gosta dessas coisas. Ele quer pegar brechas para tentar nos destruir, porque ele não brinca. Então a gente passa por essa perseguição, a gente passa por esse não reconhecimento na parte das pessoas, por essa frieza. Passaremos sim, mas vale a pena passar perseguição por amor a essa palavra, por amor a esse Deus. Não vamos retroceder, não vamos desistir, porque grande é o galardão a qual receberemos. Ele diz: dele é o reino dos céus. Aqueles que passam pela perseguição, mas que se mantêm perseverantes diante dessa perseguição, diante dessa tribulação, não é? É aquele momento que a gente diz: meu Deus, é muita pedra, é pedra para todo lado. Parece que as pessoas gostam de estar atacando, gostam de estar inflamando, mas maior é o nosso Deus. Quando eles atiram pedra nas árvores que dão frutos, não é? Saiba que você certamente está dando fruto, porque não interessa a eles atacar as pessoas que não vão prosperar, que não vão ser ameaça contra o inimigo, não é? Mas quando você é uma pessoa que é cheio da palavra, quando você procura buscar a palavra, quando você tem uma vida com Deus, realmente isso incomoda, não é? Incomoda o outro e incomoda ao inimigo, que ele tenta querer nos destruir, mas ele não tem poder para nos derrubar, para nos destruir. Então quando ele vier em fúria para querer atacar a sua vida usando pessoas, porque ele usa pessoas e situações, não é? Veio para roubar, matar e destruir. O objetivo dele é bem claro. Mas o pior é que às vezes não bastasse a morte física só, não é? Como a gente vê aí tantas vidas sendo ceifadas, mas muitas vezes é a morte, essa morte espiritual que vem para esfriar, que vem para desanimar, porque você às vezes tem feito o bem pela obra, pela sua comunidade, no seu trabalho, em tanta coisa, e você não é reconhecido, e você muitas vezes é até apunhalado pelas costas, mas quem vai dar o galardão é Deus. Maldito o homem que confia no homem. Não espere nada dos homens, mas espere de Deus, porque é Ele que dá o galardão, Ele que dá a recompensa. Se sofreu a perseguição, siga em frente, porque Deus, Ele cuida de nós. E Ele diz aí no 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós
por minha causa, não é? Então, muitas vezes a gente que está aí levando a palavra, quando a gente está à frente de algum trabalho, às vezes existe, né? Eu acho que todas as igrejas devem ter passado já por isso, por essa perseguição, muitas vezes até por dissensões, mas mantenha-se firme na fé. Se a Bíblia está falando sobre isso, é porque sabia que ia acontecer isso e ele dá essa instrução, não é? Bem-aventurados sois vós quando passares por perseguição, quando mentirem, quando caluniarem, algumas versões dizem, injuriarem por minha causa, não é? Muita gente acha que o crente ele é louco, não é? A própria Bíblia fala, então acha que somos loucos, somos criticados, não é? Somos entregues ao matador, como a palavra diz todos os dias, mas vale a pena porque nós temos que ser diferentes quando a gente decide seguir o Senhor e os seus mandamentos. A gente vai ser diferente e isso choca e isso afasta, porque aquele que era teu amigo na hora da farra, da diversão, da brincadeira, era teu amigo. Quando sabe que você confessou Jesus, quando sabe que você tem uma nova vida, eles são os primeiros que perseguem, os primeiros que criticam, os primeiros que estão para condenar. Então vale a pena seguir. Eles dizem, a palavra diz, não é, que bem-aventurados somos nós quando sofremos a perseguição por causa dele, por causa do nome do Senhor. No 12, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Deus fala para mim, para você nessa noite, é grande o vosso galardão, porque nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então, a Bíblia ela não muda, né? Perseguição, essas coisas já são antigas, não é? Próprio Jesus, a perseguição, a tentação, mas a palavra nos acalma. A palavra ela vem para abrandar, para nos equilibrar, não é? Aquilo que eu tenho dito durante toda a semana, a cada dia, uma palavra, e eu tenho me apegado mais a ler a palavra, a meditar, porque às vezes a gente não corre, a gente não vem voluntariamente assim para ler a palavra, às vezes que abre para ver, ou então só medita a palavra quando está no culto, mas para mim isso foi uma estratégia tremenda, né? Eu passar a semana estudando palavra, lendo palavra, então vale a pena, porque o galardão quem vai dar é ele. Não é? Ainda que, e quando vier os maus momentos, as tribulações, as perseguições, você tem um fôlego, você tá abastecido, você tem uma reserva a qual você pode contar e declarar que essa palavra, a palavra que é digna de toda aceitação, que é verdadeira, que merece respeito, como o próprio Deus. Então ele ensina para nós nessa noite as boas aventuranças, como a gente leu, né? Que bem-aventurados são mais do que felizes. Imagina, mais do que felizes são os que choram, porque serão consolados. Não é aquilo que eu li. Muitas pessoas hoje, elas talvez não consigam mais nem derramar uma lágrima, nem chorar, porque já está numa frieza, já está no automático tão grande que nem sente mais essas coisas desse mundo. Mas ele diz, ei, bem-aventurados vocês que choram, porque vocês vão ser consolados. Há uma graça, onde havia o pecado, superabundou a graça. E eu vou sempre continuar dizendo que vale a pena servir esse Deus, ainda que venha a perseguição, tribulação, às vezes vem forte de tudo quanto é lado, mas temos um Deus que tem o controle da minha e da tua vida, e quando a gente vai seguir a Ele, temos que negar a nós mesmos e seguir e tomar a nossa cruz, porque grande é o galardão, grande é a recompensa. Os dons do chamado de Deus, eles são irrevogáveis. Ele confiou a nós quando Ele nos entrega a sua obra, quando Ele nos entrega a sua palavra às pessoas, os seus irmãos ali na igreja, ao seu familiar, aquela pessoa que você quer tanto bem. Há uma graça, porque o dom e o chamado dele é irrevogável. É Ele quem entregou, é Ele quem reconhece, é Ele que conta conosco para ensinar essa palavra, para levar. Observe aqui no começo do texto que ele estava subindo
ao monte e os discípulos aproximaram-se, ele dá essas boas-aventuranças, ele dá o ensino. Jesus gostava de ensinar. É uma coisa que eu admiro muito e a nossa igreja ela puxa muito para isso, para o estudo, não é? É tanto que dos 3 cultos, 2 cultos é ensino, porque a gente crê que é através do ensino da palavra que conseguiremos essa plenitude, conseguiremos alcançar, não é? Essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é? Quando a gente estuda a palavra, a gente aprende a orar melhor, a meditar melhor, a gente compreende a força da oração, a gente compreende o que é um jejum, compreende tanta coisa que às vezes a gente faz só de praxe, faz só pro forma, só de rotina, não é? Mas quando a gente conhece o verdadeiro sentido, o que é um jejum, o que é uma oração, o que é um dom, não é? O que é ser justiça de Deus, o que é você reconhecer o sacrifício de Deus e adotar um novo estilo de vida, um evangelho, você se tornar uma nova criatura. Então a gente aprende as coisas lendo e meditando essa palavra. E aí teremos crescimento, desenvolvimento, sucesso, porque temos um Deus grande para nos abençoar. E basta o que a gente cumpra a palavra, dê o bom testemunho e reconheça Jesus como o nosso Salvador. O preço só é isso, em obedecer a palavra. Porque o preço que iríamos pagar era... Não tem... Era... Imagina, com a nossa vida a gente não ia conseguir pagar, porque quando entrou o pecado no mundo, o homem pecou. A Bíblia diz que o homem pecou. Então, como era que o nosso sangue, limpo como foi o de Jesus, iria perdoar os nossos pecados, os pecados da humanidade? Nunca seria na nossa força, nunca seria através da nossa vida, porque foi só o sangue de Jesus, estava no plano original. Deus mandar o seu único filho que não pecou para aquela cruz, mas perdoou o meu e o teu pecado. Então, é uma graça, é um favor imerecido, mas que o Senhor fez por mim e por você. Então a gente só aprende as coisas da palavra de Deus estudando, meditando, tirando as dúvidas na palavra, né? Porque como sempre a palavra diz, né? A palavra do profeta está sujeita a outro profeta. Então a gente precisa meditar e ler aquilo que a gente escuta e procurar se condiz, não é? Porque às vezes a gente confia tanto em pessoas, acha que são bons pregadores, renomados, e a gente vai ouvindo o que ele prega, mas a gente tem que ir em cima da palavra, se aquilo que ele prega condiz com a palavra, não é? Porque Deus ele não quer eloquência, não quer só concordância, ou falar bonito, conhecer o verbo substantivo, falar tão bem, tão eloquente, fala com a linguagem tão rebuscada, com um sermão tão bonito, mas e a vida? Às vezes um que fala tão simples está lá agradando o coração de Deus. Então não importa quem você seja, o seu nível de instrução, não importa. Importa ter comunhão com Deus. Isso é o que importa. Eu sempre procuro até falar com palavras simples, não é? Se eu fosse usar da linguagem rebuscada, eu como professora de português, usar a norma culta, usar tanta coisa, vocês vão dizer, meu Deus, pastora Franci fala de um jeito tão bonito, tão eloquente, não é? Chega tudo ali na linha, com a entonação, com a pontuação mecânica, automática. É bonito quando a gente fala de forma correta, não é? De forma culta, você saber falar. Onde você chegar, em qualquer ambiente que você chegar, vai falar, mas não é isso que salva. Não vai ser os meus diplomas, meus cursos que vão me salvar, não. O que salva é Jesus Cristo, que é manso e humilde e que ele se deixa entender pelas pessoas. Por isso que eu gosto de usar uma linguagem no dia a dia, associando as situações, fácil para que todo mundo venha entender e ver esse feedback, saber, não é? Que vai, o que vem, o que essa palavra tem para nos dar. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então que você se mantenha nessas boas aventuranças, sabendo que se chorar vai ser consolado, se for perseguido, você vai herdar a terra, não é? Que os misericordiosos, eles vão alcançar a misericórdia
de Deus na sua vida. Então isso é tremendo. Não é que venhamos fazer como Jesus fazia, meditar a palavra e expandir essa palavra para as pessoas que não conhecem. Então, que você tenha uma noite abençoada, que o Senhor continue abençoando, porque abençoado você já é mais do que vencedor. Eu quero orar por você, Pai querido e amado, eu te dou graça em nome de Jesus, pela vida de cada um que nos acompanhou, Pai, pela vida daqueles que irão assistir posteriormente, em nome de Jesus. Que o Senhor venha alcançar, Pai, com a sua misericórdia, com a sua bondade, Pai, de forma específica, naquela área que Ele está precisando ouvir, Pai. Que venhamos, meu Deus, não ouvir aquilo que queremos, mas o que precisamos, Pai, para edificar a nossa vida, para fazer crescer um degrau, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos mostrar o caminho, a direção, por nos consolar, por nos mostrar a verdade que liberta, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz para me salvar, para salvar a vida dos meus irmãos, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa bondade, por esse ato de amor, de mandar aquele que não pecou na cruz para perdoar o meu pecado, o pecado do meu irmão, Senhor. Obrigado, te rendemos graça. Eu declaro a noite de sono abençoado para os meus irmãos, dormindo o sono do justo. Em paz eles deitarão e eles logo dormirão, Pai. Em nome de Jesus, toda insônia fora, batendo em retirada, Pai. Essa paz que excede todo entendimento, deixando com que meu irmão consiga dormir, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque enquanto dormimos, o Senhor está acordado, velando o nosso sono, trabalhando a nosso favor, Pai, nos protegendo. Obrigado, meu Deus. Somos